Oi, pessoas do meu futuro. Oi, eu do futuro, tudo bom? Eu tô bem desse jeitinho, assim, como eu acordo, né? Meu cabelo tá com pouca definição, mas é assim mesmo. Eu vou comprar uma coisinha pra eu apoiar esse meu celular, né? Porque eu tô gostando de gravar vídeo, tô gostando de me ver falando. Eu vou tentar fazer assim. Ai, gente, tava pensando hoje, né? Como tem coisas, como tem coisas que a gente aprende depois que a gente vira adulto, né? Principalmente quando a gente para pra pensar com mais maturidade sobre algumas coisas, claro. Porque tem gente que faz 30, 35, 40 anos e ainda tem um pensamento super imaturo, como se a vida fosse uma festa, a vida fosse flores, que as responsabilidades não fossem tão importantes assim, que a responsabilidade emocional com as outras pessoas não fosse tão importante assim, né? Então, assim, tem coisinhas, eu não sei se só nas mulheres, e eu não sei se exatamente é só quando você vira adulto, né? Mas eu acho que é quando você começa a pensar em uma vida só pra você. Quando você começa a ver que o mundo não é só você morar com seus pais, todo dia falar com eles, e só pensar no que você vai comer no jantar. E sim de pensar nas suas próprias coisas, sabe? De fazer as coisas do seu jeito, de você começar a imaginar a casa sendo arrumada de outro jeito, sendo decorada de outro jeito. O carro que é do seu pai não sendo só o carro que você leva, que leva você, mas você começar a imaginar o seu próprio carro, a sua própria moto, a sua própria bicicleta, sabe? As suas próprias coisas. Não só você vivenciar as coisas dos outros, você começar a querer ter a sua própria história também. Então, isso pra mim eu creio que é um sinal de que você tá se desvinculando daquela dependência que você tem em outra pessoa. Até quando você tá com uma amizade ou um relacionamento amoroso e você também começa a ter esse pensamento, né? Porque você tá se desvinculando daquela dependência, daquela pessoa ali influenciar e tá na sua vida. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos hoje aqui que eu pensei. Questão de bens materiais seus. Eu comecei a imaginar bastante coisas minhas. Deixa eu passar um batomzinho, né? Que eu tô aqui. Meu Deus, não tô nem com um batomzinho, não tô com nada. Eu vou passando e vou conversando. Eu comecei a imaginar muito coisas minhas. Por exemplo, a minha própria casa sendo arrumada. Eu comecei a perceber, Deus que me perdoe que falei isso, né? Que a minha mãe, assim, é meio que uma supremacia aqui de limpeza, né? Ninguém limpa como ela e tal. Eu posso fazer as coisas, mas não vai ser igual a ela. E aí eu comecei a perceber que não é bem assim. O meu jeito também pode ser muito interessante. E se um dia eu fizesse isso na minha própria casa? E se um dia eu arrumasse a minha casa de uma maneira que eu gosto, né? Comprasse as xícaras que eu gosto, comprasse os móveis do estilo que eu gosto, né? Não só, não esse daqui que é o que tem para eles pagarem. Então, assim, é muito interessante você começar a pensar dessa maneira, querer ter a sua própria história. Ainda mais quando você vem de uma família que lhe faz muita dependência emocional, né? Então você para pra pensar, não, o modo de viver é mais do que isso aqui. O mundo lá fora é grande para eu viajar, eu quero tirar o meu passaporte sim, eu quero começar a ter rendas extras para poder comprar as minhas coisas, para poder querer viajar, descobrir novos lugares, até ir para outra cidade aqui perto da minha. Então, eu acho que tá indo por um rumo que eu nem imaginava, né? Eu acho que a palavra certa não é nem independência, porque você ainda pode ter independência e ter um carinho, mas é uma independência exclusivamente independência emocional, de você ver a sua própria vida, a sua própria história como sendo sua, e esse é um sentimento muito interessante. Por exemplo, outra coisa que eu vi falando de pessoas que lhe causam essa dependência emocional e faz você não ver tanto a sua própria vida como sua, escolher suas próprias coisas, é que quando você começa a se tornar grande, quando você começa a expor a sua opinião, a impor seus limites, a você pensar quais são meus limites, o que é tolerável para mim ou não,
o que é que eu aceito ou não numa relação, ou no modo que as pessoas me tratam. E quando você começa a ficar grande, as pessoas que são, assim, tóxicas, né, pra fazer uma dependência emocional, vão desgostando de você. E você se sente até um pouco culpado, né? Poxa, essa pessoa se afastou de mim, essa amizade, esse relacionamento não deu certo. E quando você vai ver, é porque você estava crescendo. E já que não era um relacionamento saudável, já que você poderia ter uma escolha, né? De você ver que aquilo não estava sendo saudável, de você não corresponder àquelas dependências, àqueles abusos, né? De, de, de relacionamento, aí a pessoa vai desrochando de você, óbvio, né? Ela vai parando de ter uma pessoa que é altamente controlada, né, pra ela. Então eu já percebi isso muito em relacionamentos amorosos, em amizades, em família. Então você costuma ser a ruim da história, né? Você costuma ser a vilã, mas às vezes você ser a vilã significa que você tá escolhendo a si mesmo, né? E não agradar os outros, e não agradar aquela história, né? Aquele enredo dessa história. Então você vai ser a vilã. Mas vai ver o passado da vilã, né? Vai ver a história que fez com que esse personagem se tornou uma vilã. Se tornasse uma vilã. Então é muito interessante isso, eu achei muito interessante. Outra coisa que eu achei um sinal legal de você começar a pensar na sua própria vida, né? É você querer ter, querer ter suas próprias rotinas. Querer ter as suas próprias tradições. Imagina uma tradição de família. Tem outros países que fazem tradição de caçar ovos durante a Páscoa, que faz tradição de fazer casacos, suéter, bonitinhos assim, temáticos pro Natal. E aí no Natal todo mundo usa seu suéter. No, ou até camiseta, né? Não sei, dependendo do clima do país, né? Porque em outros lugares é frio. Então eu acho muito bonitinho. Ou mesmo tradição de sempre passear com as crianças em algum momento, em sempre fazer um tipo de surpresa. De ter um brasão na família, imagina. É a sua história. Não é apenas o lugar que você sempre viveu e sempre fizeram coisas pra você, mas os outros só estavam vivendo a própria história deles, né? As pessoas maiores hierarquicamente do que você, aonde você vive. E ali você tá tendo a sua história. Tá tendo a sua rotina, o seu brasão da família, a sua tradição, as suas viagens que são obrigatórias todo ano para comemorar, para sair da rotina. Então, até coisas que na sua própria família, por exemplo, você nunca teve. Coisas para unir mais as pessoas e não só ser um dia a dia de você trabalhar, voltar para casa, encontrar as mesmas pessoas e pronto. E os outros estudarem, ou se não, serem responsáveis por alguma coisa, limpeza ou algo assim. E pronto, sabe? Não ser só pessoas que você convive, mas ser pessoas que você cria vínculos e cria memórias pra essa vida valer a pena, não é mesmo? Você não foi ser jogado pra morar com algumas pessoas que nem quando você vai fazer uma faculdade em outro lugar e você aceita morar nas dependências da faculdade e aí de repente escolhem as pessoas aleatórias pra morar com você, sabe? São pessoas que devem não ser à toa chamadas de família, então pessoas que têm uma tradição com você, memórias afetivas, modos de demonstrar sentimentos que façam você se sentir especial realmente, né? De um modo subjetivo e não só de um modo material, financeiro, sabe? Eu falo de coisas materiais, financeiras, de viagens e tal, mas claro, sempre envolvendo algum tipo de carinho, algum tipo de coisa assim. E é isso. E é muito mágico quando você percebe que a vida é mais do que isso, né? Que você percebe que a vida também pode ter a sua história, que não é só o lugar que você vive dia após dia, e é isso aí. E eu acho que todo mundo tem que ter esse momento de individualidade, de pensar na sua própria vida. Não é na que você vive todos os dias, é na sua própria vida que você quer construir pra você, que você vai fazer com que todos esses dias, dia após dia, valham a pena enquanto você estiver aqui, até porque a gente não sabe até quando a gente vai estar por aqui, né? Então tem que valer a pena, tem que ser rico e não só de dinheiro, mas sim de coisas nossas, porque cada ser é muito individual. E é isso. Tchau, tchau. Espero que um dia
eu esteja vivendo a vida que eu ame, com as pessoas que eu ame, com a família que seja minha, com as rotinas, com viagens, com idas a restaurantes, que é uma coisa que eu amo, né? Não só pra gastar dinheiro, mas pra apreciar a culinária de outras pessoas, né? De outros países, de outros cozinheiros, e descobrir lugares legais. Enfim, é uma vida que eu espero que eu tenha no futuro. E eu espero estar vendo isso no futuro e estar com um quarto bem mais bonito, estar com uma pessoa que me ame, seja doida por mim, estar com filhos, estar com dentro de uma comunidade cristã, conhecer pessoas espiritualizadas também, né? Que tudo isso aqueça o coração, seja uma vida que aqueça o coração, seja um lugar que seja a minha cara onde eu moro. E um emprego dos sonhos também, onde eu me sinta muito realizada. E é isso. É bom pensar desse modo esperançoso sobre as coisas e não apenas a gente tá vivendo algo e não ter esperança. E não ter esse pensamento do futuro e não ter um passo que a gente possa dar à frente para o que a gente imagina. Que a vida vai nos levar, de toda forma, para o lugar onde a gente deve estar, né? A gente nunca sabe. Mas é bom a gente fazer coisas para sair da inércia, né? Pra gente ter movimento também. Que aí, de onde importa onde as ondas nos levem, né? A gente tem movimento, ainda assim. Mas é isso. Tchau, tchau.